Boa tarde. Estou aqui a convite do professor Guilherme para falar um pouco da minha experiência, da minha vivência como professor de física. Meu nome é Gilberto de Holanda Cavalcante, nasci em 1955, estou com 66 anos, 66. Fui aluno de escola privada, a formação de primeiro grau e ginasial. Fiz meu científico numa escola estadual. Também fazia paralelamente ao científico, fazia a escola técnica, fazia o curso de mecânica. E ao fazer o curso de mecânica, aqui na escola técnica, lá no Derby, eu percebi que faltava algo. Faltava algo assim que a formação dependia da parte prática e a parte prática para mim não estava legal. Então eu quis fazer algo teórico, algo que dependesse de mim. E aí de todas as matérias que eu estudava, matemática, física, química, biologia, eu só não podia ser professor de português, porque eu acho que a matéria mais difícil mesmo é Portugal. Até hoje eu tenho dificuldade de português, eu não sei acentuar as palavras, não sei qual é a sílaba tônica. Então eu fui para a matéria mais fácil, que era a física. Que física é mais fácil do que química, que é mais fácil que biologia, que é mais fácil do que as ciências humanas. Tá certo? A complexidade das ciências humanas. Então, física é das ciências a mais simples de todas, porque você tem a capacidade de prever os resultados, até ter, dado os conhecimentos de entrada, prever o que pode acontecer no futuro. Então, esse poder que a física tinha foi que me atraiu fazer física. Tá? Então, fiz vestibular. Quando eu fiz vestibular, passei e para mim foi muito bom, né? Você fica feliz, né? Entra na universidade e a coisa assim mais que pegou que eu fui fazer física porque eu queria fazer algo teórico mesmo, só dependesse de mim, do conhecimento, eu e o conhecimento, eu e o livro. Tá certo? Que não dependesse de um laboratório, se você quer comparar a engenharia brasileira com a engenharia americana, por exemplo. A engenharia brasileira com a engenharia alemã. Então, eu quero fazer algo, veja, né, esse coisa de adolescente, né, de querer algo maior, assim. Então, fui fazer física. Só que, ao entrar na Universidade Federal, eu pensava que sabia matemática, porque eu só tirava notas boas em matemática, sempre fui um bom aluno no colégio, passava por média com facilidade, orientava, estudava com o pessoal, orientava os meus amigos, tá? E isso para mim, eu achava que sabia. E, cara, se você entra na Federal sem saber o que é um limite e derivada, não entre. Eu digo isso aos meus alunos. E tirar o limite e derivada do ensino médio, que foi um ato absurdo. Eu não sei como é que vai ficar agora com esse novo ensino médio e com a universidade, como é que vai se fazer essa ponte entre ensino médio e o básico da universidade. Como é que se vai dar aula de cálculo 1 para um aluno que não viu os estudos de limite e derivada, e os professores da universidade tratam como se você já tivesse visto, tá certo? Então, para mim foi difícil, ao entrar na universidade, ter que estudar limite e derivada que eu deveria ter aprendido no ensino médio e não aprendi. Então, e eu estudava mais química porque eu tinha um método Kelly na universidade e isso sugava meu tempo. Então eu fui dentro da universidade, dentro do curso de física, eu posso dizer quase Salieri.
Salieri é um personagem de Amadeus. Se você assistir o filme, você vai entender. Tá certo? Eu podia ter sido melhor. Eu podia ter feito uma graduação melhor que eu não fiz. Mas não fiz por falta dessa formação inicial em matemática. Eu podia ter sido outra. Talvez tivesse até sido menos útil à sociedade do que eu fui. Tá certo? Então, terminei a licenciatura com 4 anos. Desisti do meu bacharelado com 4 disciplinas para se formar, eu deixei para lá e comecei, me formei em 79 e ao se formar em 79, em 80 ainda tentei continuar meu bacharelado, mas com 200 aulas no estado, ficava pesado e eu não estava tendo tempo para estudar. E eu precisava trabalhar. Já estava ficando numa família de 8 filhos, ficando pesado, uma pessoa com mais de quase 25 anos, sem trabalhar. Então, a licenciatura abriu espaço para eu me tornar independente. Eu saí de casa e fui virando professor. Então, desisti do meu bacharelado. Em 82, conversando com a professora de português do estado, numa praça da UR11, ela diz uma frase: Gilberto, vai fazer engenharia, cara. Ser professor, isso é muito sacrificante, né? O salário é baixo. E aí eu fui fazer. Fiz vestibular de novo para engenharia. Né, já numa perspectiva de algo melhor, de procurar algo melhor, porque o salário, realmente, o salário de professor do estado não dá para viver, mas não viver com dificuldade. E eu fiz engenharia, comecei a fazer engenharia, mas eu tinha uma crítica de que se você vai fazer, faça bem feito, se não for para fazer bem feito, não faça. Então eu estava indo para a faculdade, mas não estava estudando para ser engenheiro. Eu estava fazendo o curso de engenharia, mas não estava sendo um excelente aluno em engenharia. E aí eu disse, sabe uma coisa, não dá para fazer as duas coisas. E aí eu fui ficando professor. Tive sorte de ter concurso público para o colégio militar. Fiz uma vez, só tinha uma vaga, não entrei, fui o terceiro. O primeiro lugar foi meu professor, Paulo Jofilso, o cara. Uma mistura de Alceu Valença, Jesus Cristo e o hippie de ré que você achar. Uma figura humana fantástica esse cara. E ele foi o cara que me botou nesse mau caminho de ser professor de física. Então Paulo Jofilso foi o cara que, na sua maneira de ser, dando aula no Colégio do Estado, me colocou nessa orientação de gostar de física. Tá? Então, entrei no Colégio Militar, fiz concurso, de novo, em 84 entrei. E quando você entra no Colégio Militar, você começa a ter visibilidade, você começa a aparecer, porque ninguém me conhecia como professor do Estado. Não queria saber se onde eu era formado, se eu era formado na Federal, ou onde eu era formado. Então fui, como professor do Estado, como professor do Colégio Militar, isso abriu portas. Guido Rostano, professor do Colégio Militar, me tornei amigo dele, com a convivência, ele começou a abrir portas para mim. Fui dar aula no Santa Maria, passei um mês dando aula no Santa Maria, desisti de dar aula no Santa Maria porque o nível, a relação professor-aluno não estava legal, porque eu estava substituindo professores que tinham terminado de ser demitidos por causa de greve. Então o ambiente não ficou legal para quem estava entrando. E como eu era um cara com 4 anos de ensino, né? Me formei em 79, isso devia ser 84, por aí. Então eu também tenho um pouco de orgulho, disse, olha, não quero estar me humilhando, eu não precisava financeiramente. Então eu era professor do Estado, professor do Colégio Militar, então financeiramente minha esposa trabalhava, então não estava precisando de ser humilhado pelos alunos. Então os alunos me chamavam de vira lobisomem, vira.
Então isso os alunos cantavam em sala. Pô, aí eu fico, sabe uma coisa, quando reclamaram, isso aí, tá bom, obrigado, saí. Mas Guido viu meu trabalho sério no Colégio Militar, me levou para o Boa Viagem, eu dei um curso extra horário, hora extra, para reforçar os alunos que iam fazer vestibular. Eu podia ter ficado no Colégio Boa Viagem, mas meu horário no Colégio de Aplicação já era no Aplicação, ou seja, eu já tinha saído do Colégio Militar, o Colégio Militar tinha fechado, sob a alegação de que os melhores alunos do Colégio Militar não seguiam a carreira militar e fecharam o Colégio Militar, foi isso que me disseram. Depois abriram, né? Então, os professores do Colégio Militar foram transferidos para a Escola Técnica, para cá, e foram transferidos para a Aplicação, e eu fui com a maioria para a Aplicação, porque eu já era professor daqui, e eu não sabia bem para onde ir. Eu segui os mais velhos, então fui para a Aplicação, que a maioria dos mais velhos foram para a Aplicação. E aí eu comecei a dar aula no Colégio de Aplicação. Ser professor da Aplicação é como se eu estivesse fazendo só cirurgia plástica. Eu estava dando aula para uma elite intelectual e financeira, num colégio que deveria ser um colégio de referência da realidade do povo brasileiro, e o colégio não é. A clientela lá não representa o povo brasileiro. Era uma elite financeira, que até minha filha estudou lá também. Uma elite, né, uma classe média, que podia botar um filho num curso preparatório para entrar lá, senão não entrava. Não sei se ainda é lá, se mudou isso. Espero que tenha mudado, que o colégio possa realmente fazer um trabalho de pesquisa em cima do povo brasileiro. Daquele que vai para uma escola, come na escola e chega em casa não tem um quarto onde dorme toda a família. A realidade social do país. Essa situação miserável que nós temos, essa divisão de renda do país. Escola pública não é ruim, não. O problema da escola pública é o problema social do país, aonde as pessoas estão morando. Tá certo? Então não é dizer que o professor da escola pública, o nível da escola pública, não. Não há mérito em ser campeão de Fórmula 1 pilotando uma Mercedes. Qualquer, bota lá um cara para pilotar um Fórmula 1 com a Mercedes, por exemplo. É fácil ganhar a corrida. Então eu vim pensar nisso depois de um certo tempo. Ser professor da Aplicação, ser professor do Colégio Militar, ou ser professor do Damas, tá certo? Do Santa Maria, tá entendendo? Você está trabalhando com a elite. O aluno, quando sai de lá, ele tem aula particular, tudo. Quando você dá aula para um aluno do Estado, cara, não, ele já, até para ir para a escola, ele perde tempo. Eu perdia tempo para ir para a universidade. Pegava 2 ônibus para ir para a universidade. Depois andava todo esse básico aí da reitoria até a área 2, no corredor do Mosquito. Tá entendendo? Então, são essas coisas. A vivência. Eu, como professor, dei aula nos colégios. Dei aula no Damas durante uma unidade, muito uma unidade. Novamente, Guido tinha me levado para o Damas também. Eu saí. Antes da primeira unidade, praticamente, o resultado dos alunos, as notas não foram boas. E aí eu mesmo pedi demissão. Tá? Então, depois que eu saí do Damas, Enio, professor de biologia, meu amigo, que também foi professor do Colégio Militar, Enio me indicou para dar aula no Agnes. Eu dei aula no Agnes durante 5 ou 6 anos, não lembro bem, e eu consegui fazer um trabalho legal lá, só que de repente é uma coisa chata, mas quem é professor de colégio particular é terrível. Sabe o que é você receber Feliz Ano Natal, próspero Ano Novo? Professor, passe no departamento pessoal. Então você é demitido assim, de supetão, pá.
E no Agnes foi terrível para mim, que eu fui demitido assim. Aí depois que eu saí do Agnes, fui para o Pio 12. E no Pio 12 eu fui apresentado, parecia um técnico de futebol. Aqui é o professor Gilberto, professor da escola técnica, professor do aplicação, e vem aqui para fazer um trabalho, um trabalho que a gente espera que esse trabalho surta efeito e seja bom para o nível da escola. Então trabalhei no Pio 12 no primeiro semestre e em setembro eu fui demitido também do colégio, porque os alunos estavam ameaçando pedir transferência. Está entendendo? E eu fui alertado: Gilberto, não pode dar aula como tu dá aula na escola técnica, ou numa aplicação. Eu tinha ciência do que estava fazendo. E fui demitido porque eu disse a um aluno uma coisa que aconteceu que eu achei interessante. Eu fiz uma prova. Era um programa que tinha no livro do Beatriz Alvarenga. Eu elaborei uma prova de 10 questões e 9 questões, essas 9 questões, foi tirada do programa. E eu disse para os alunos que eu ia corrigir só o gabarito. Sabe o que aconteceu? Uma aluna tirou 9. Eu corrigi só o gabarito. Ela acertou 9 de 10 e ela só errou uma questão. Uma questão que eu tinha elaborado. Aí quando eu entreguei as provas, resultado 9, 5, 3, 6, aí eu disse: meus parabéns, você acertou, agora você não fez cálculo nenhum, mas como eu disse que não ia, só ia corrigir o gabarito. Aí um aluno, isso no primeiro ano, eu dava aula na 8ª série, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, lá no Pio 12, porque é um professor só, é uma carteira de trabalho, essas coisas de custo para a empresa. Eu dava aula da 8ª ao terceiro ano. Quando eu disse à aluna: olha, você tirou 9, parabéns, mas eu estranhei o fato de você não ter as questões de cálculo, né? Tem questões teóricas, mas tem questões de cálculo. Você não fez os cálculos, mas eu não ia olhar os cálculos. Eu tinha dito para vocês que ia corrigir só o gabarito. Aí um aluno faz: professor, ela tem seu programa. Tem um programa de onde eu tirei as provas. Aí eu disse assim: você é professor de uma escola. Você está lá dando aula. Está se esforçando, está querendo que o nível... Você tem um nome a zelar lá. Aí eu disse: olha, cara, tudo bem. Então, na prova final da unidade, eu vou querer os cálculos. Então, está alertado que na próxima prova eu vou querer os cálculos para não acontecer isso. Aí, no dia da prova, aconteceu um fato. A prova era de 10 horas e eu estava dando aula de revisão para essa turma, que aconteceu isso. Só que estava dando aula de revisão para fazer a prova no mesmo dia. E eu coloquei umas 3 ou 4 pessoas para fora da sala porque não estavam prestando atenção. E nesse mesmo som, esse mesmo aluno diz assim: professor, na prova de hoje a gente não vai poder chutar não, é? Eu disse: não vai poder chutar. Ou você faz os cálculos, ou você entrega a prova em branco. Veja, eu reforcei: ou você faz os cálculos, ou você, se você não sabe, entrega a prova em branco. Bom, isso era antes do recreio. E aí, na hora do recreio, eu estou na sala dos professores, tomando meu cafezinho, comendo biscoito. A coordenadora passa para lá e para cá preocupada e chega para mim e faz: professor, o senhor deu o assunto que vai cair hoje? Eu disse: claro. Eu não sabia. A sala dos professores parece que era o primeiro andar lá, que no pátio, na hora do recreio, os alunos estavam lá antes do horário das provas. Esse fato era um aluno do primeiro ano, me lembro. Ia ter prova da 8ª, do primeiro e do segundo ano. Fizeram um rebu para todo mundo entregar a prova em branco. E ele conseguiu. Eu fui demitido do colégio.
Tá entendendo? Então, quando eu fui demitido do Pio 12, aí bateu aquela coisa assim, eu disse, cara, não dá não. Aí eu deixei de me preocupar com o aspecto financeiro. Eu cheguei para minha mulher e disse, olha, mulher, a gente vai viver com um salário, a gente vai ver o que a gente pode pagar. E aí eu disse assim, eu vou me dedicar, ficar só nas escolas que eu estava. E aí eu passei a ter DE sem ter DE. Passei a me dedicar mais ainda às escolas públicas. Tá certo? Um pouco de arrogância. Mas eu fiz isso. Eu comecei a me dedicar muito mais do que eu me dedicava. Tá entendendo? Antes de ter, institucionalmente falando, da dedicação exclusiva. Tá certo? Então, virei como professor da aplicação e como professor da escola técnica. Tá certo? Aquela questão de preparar os alunos para o que devem. Eu não reprovava aluno, eu não passava aluno por média. Média era mérito. Aluno para passar por média comigo era mérito. Mas no final, do pega para capar, eu tinha de ver outros fatores. Tá certo? Então, eu vou dizer que todo aluno meu que foi aprovado em física sabe física. Mas aqueles que passaram por mérito, passaram por média, tinha esse aspecto do mérito. Tá certo? Então, fiquei na aplicação até 2013. E quando deu tempo de aposentadoria, eu saí da aplicação e fiquei só na escola técnica. No que virou escola técnica, virou Cefet, depois virou, graças à genialidade, construir os institutos federais juntando a Agrotec. Foi uma coisa muito legal que aconteceu no governo do PT. Tá certo? Então, essa é a minha história. Eu tenho especialização em ensino de ciências, tenho especialização em ensino de matemática e tenho um mestrado em ensino das ciências. Porém, nenhuma dessas especializações, nenhum mestrado, se compara à graduação. Se compara àquela área 2, cálculo 1, 2, 3, 4. Se compara a você pagar estrutura da matéria, mecânica racional, sem ver o Bier-Johnson, é uma maldade. Sair de Halliday 1 para pegar a mecânica racional, sem passar pelo Bier-Johnson, que os alunos de engenharia passam, mecânica 1 e 2 que está no currículo do engenheiro, que todo físico, todo estudante de física deveria pagar, e tiraram para que a gente não pudesse pedir transferência do básico, quando concluiu o básico, que é uma maldade. Então quebra-se pré-requisito, isso é uma das coisas que eu mais luto, assim, de questão de ensinar em termos de escada de pré-requisitos. Sair do Halliday para pegar o Mário é uma maldade, que o departamento de física não sabe, nunca viu isso. A maioria dos professores da minha época eram engenheiros formados, tiveram graduação em engenharia. Tá certo? Então tem um pouco dessas frustraçõezinhas, tá certo? Que eu tenho lá do departamento de física, as questões dos pré-requisitos. Tá certo? Bom, espero, hoje em dia, a física, né? A visão da física, a própria física me atropelou. O conhecimento de física hoje é estupendo. Eu não sei como isso funciona. Eu sou professor de física. Tá certo? É uma das coisas. Eu deixei de fazer mestrado em engenharia nuclear porque não sabia computação. Eu fui fazer nivelamento, eu abandonei a cadeira de introdução à computação.
Minha visão de computação é aquela do básico da universidade, aquela aula no anfiteatro para 60 alunos. Tá certo? Então, de programação, de computação, eu não entendo. E aí eu fui deixando para lá. Eu tenho essa dificuldade com a informática, porque eu aprendo pelos pré-requisitos. Eu até agora não vi alguém dando aula, possa ser que alguém mostre, e espero que mostre, ensinar a programação. Então, isso aqui eu não compreendo. A física que está aqui. Então, a física me atropelou, a própria física me atropelou. Eu virei especialista em movimento retilíneo uniforme progressivo. Está entendendo? Quando você continua dando aula, e foi muito tempo dando aula, e eu parei de estudar. O ano passado, nas minhas férias, meu recesso, peguei esse bichinho aqui para estudar. Peguei um livro, Circuito Elétrico, para estudar. E esse livro de circuito elétrico da coleção Shaw. Tem também em eletromagnetismo, mesmo autor, e didático a coleção Shaw. E eu não tive acesso a isso, não tive informação disso. Principalmente de eletromagnetismo. Da coleção Shaw, para você pegar o eletromagnetismo do Mário, de que vem lá, ou desse aqui mesmo. De John Wright, entendendo? Ok? Esse bichinho aqui. Ok, gente? Então, um pouco da minha realidade. Quero agradecer a Paulo Jofilso por ter me colocado nessa, ao meu professor Paulo Jofilso, aos meus amigos, a professor Guido, que já se foi, a professor Lenival, meu amigo, Abelardo também, aos colegas que nos fez fazer essa escola. Essa escola não é o prédio, essa escola é quem faz ela. E nós fizemos, estão fazendo, entreguei o bastão para que a nova geração de professores continue fazendo essa escola pública, uma escola de qualidade, tá? É isso aí que eu tenho a dizer.